a palavra a doutora Rebeca, do CNJ, para que ela possa, então, fazer a sua explanação do que nós estamos falando aqui, que é o Pacto pela Primeira Infância. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui representando o Conselho Nacional de Justiça, mas antes eu quero dizer que eu sou juíza titular de uma vara de infância e juventude civil na cidade de Manaus. É a única vara protetiva que existe em Manaus. Manaus nós temos 2 milhões e poucos de habitantes, então, assim, todas a defesa, o enfrentamento, a garantia de direitos de crianças e adolescentes, no que diz respeito, né, à parte protetiva é comigo. E aí, mas estou muito feliz porque hoje eu integro a equipe do ministro Barroso e uma juíza especificamente da infância. Então, assim, eu preciso realmente aprender tudo para poder tentar fazer tudo, para poder deixar um pouquinho de legado para ele, que ele deixe, né, no Conselho Nacional de Justiça, um legado que criança e adolescente é prioridade também na gestão dele. Mas, assim, eu vim aqui falar sobre o Pacto Nacional pela Primeira Infância, sobre oportunidades e desafios. A deputada falou um pouco, né, dos nossos desafios, principalmente, né, mas também de todas as coisas que têm sido feitas, não é, pela infância, pela primeira infância, na verdade. Bom, é importante também eu falar, porque, como sou juíza, sou do Conselho Nacional de Justiça, a gente trazer um pouco da nossa visão enquanto magistrados, né, enquanto operadores no âmbito do Poder Judiciário. Eu, como juíza da infância, como eu falei para vocês, até 2019, eu confesso que eu não conhecia o Marco Legal da Primeira Infância. Até que o CNJ, né, dentro do programa Fazendo Justiça, fortalecendo o sistema de justiça para o desenvolvimento humano integral, chegou com a proposta, não é, de mostrar, de fazer capacitações, seminários, enfim, divulgar as boas práticas. E aí eu passei a ter uma outra visão enquanto juíza da infância. Porque até então, como eu não conhecia o marco legal, na minha vara, todos os acolhimentos, deputada, tanto de bebês, quanto, por mais que que a gente dê prioridade, porque tudo é prioridade, mas, assim, realmente, eu não tinha noção da importância que é o cuidado na primeira infância, até eu conhecer realmente na prática a primeira infância. E aí eu digo isso porque muitos magistrados ainda não conhecem realmente a primeira infância, não só porque são poucas varas especializadas no país, mas também porque no interior os colegas eles fazem tudo. Então, assim, tem violência doméstica, tem júri, tem processos de família, e a infância, tem réu preso, a infância acaba ficando um pouquinho de lado. Então, assim, o que eu passei a entender? Que, a partir de evidências científicas sobre o cuidado que se deve ter na primeira infância, é que realmente a prioridade absoluta que está prevista na Constituição, no artigo 227, ela tem que ser colocada em prática, não é, nas políticas públicas, na sociedade, e, por que não, no setor empresarial também. E aí eu entendi, né, e a importância do marco legal, como é rico. Por quê? Porque o marco legal ele trouxe, além de reconhecer as especificidades, né, dos primeiros anos de vida e do seu impacto diferenciado na formação do ser humano, também trouxe princípios e diretrizes para a formulação de políticas públicas eficazes, mostrando que a nossa ação tem que ser integrada. E essas políticas públicas envolvem desde o ECA, passando pela CLT, pelo Código de Processo Penal, pela Lei da Empresa Cidadã, pela Política Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, pela Declaração de Nascido Vivo. Enfim, ela trouxe uma gama de novidades para nós, operadores do direito. E aí,
O que o marco legal, né, nos mostrou? Os princípios e diretrizes para a elaboração das políticas, porque a gente sabe que o ECA, muito embora seja uma legislação muito avançada, trouxe, não é, garantindo vários direitos para crianças e adolescentes, precisava que tivesse um pouco mais de regulamentação. E o marco legal ele nos trouxe isso, essa possibilidade da gente entender como fazer a política pública realmente para efetivar aquele direito que está previsto, não só na Constituição, mas também no ECA. Então, assim, aprendemos os princípios e diretrizes para a elaboração das políticas, a definição das áreas prioritárias, a prioridade de atendimento às famílias com crianças na primeira infância, o respeito à diversidade e ampliação do acesso equitativo aos serviços. E aí eu concordo com a Tatiana. Eu acho que a gente tem que ter realmente esse olhar para as crianças na primeira infância que são diferentes, não é que tem alguma diferença para que elas sejam realmente vistas com esse olhar diferenciado. Um modelo de governança interfederativa, ou seja, os comitês, os planos de assistência técnica, a formação permanente dos profissionais, incluindo para a prevenção da violência. Então, o marco legal ele ensinou que a gente tem que, né, principalmente assim, também as equipes técnicas, a gente tem que se capacitar. Tem que se... Ele está fazendo isso de propósito para ele me dar a nota 5. Bom, o monitoramento e avaliação dos serviços, do orçamento investido, do desenvolvimento, a participação da sociedade, a formação de redes de proteção nas comunidades, os programas governamentais de apoio à família, inclusive com visitação domiciliar, a criação de espaços públicos e privados para o brincar e o acesso à cultura. Além disso, nós também vimos as alterações que o marco legal fez propriamente no ECA, não é que foi o acesso à política de planejamento familiar, a busca ativa no pré-natal, a corresponsabilidade entre mães e pais. Então, assim, deputada, com todo respeito, a senhora falou assim na mãe, mas a gente tem que pensar no pai também, que tem que ajudar a cuidar, porque ele tem que saber da importância do trabalho que a mulher tem enquanto mãe que está amamentando, e assim, para que essa criança sinta, não é, segurança, sinta o aconchego não só da mãe, mas do pai também. E aí a gente sabe que uma criança, não é, quando ela cresce, ela vai reproduzindo aquilo que ela tem em casa. Então, assim, o pai presente ele faz toda a diferença também. Então, vamos olhar também pelos pais. Não é? A entrega para a adoção sem constrangimento, eu vou explicar mais para frente. A evolução do programa de família acolhedora para serviço tipificado e subsidiado, isso a gente viu bem ontem, não é, com Poiane e com Sidney. O direito ao afeto nos serviços de acolhimento, a gente sabe o quanto isso é essencial. A priorização da primeira infância na aplicação dos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Muitas pessoas não sabem, e até conselheiros, eu ouso até dizer, até conselheiros não conhecem, não sabem nem o que é o fundo. Conselheiros, isso aí eu vi lá em Brasília, ninguém me contou, não. Então, assim, realmente a gente tem que perceber como as pessoas precisam ter maior esclarecimento até para trabalhar efetivamente com a infância. E as pesquisas sobre o desenvolvimento infantil e prevenção da violência. E aí a gente trouxe aqui, a deputada Ana Paula mencionou também, a gente colocou porque eu acho importante, do ponto de vista que o marco legal ele trouxe também não só a perspectiva do juiz da infância, mas também daquele juiz do trabalho, não é? Por quê? Porque ele vai pensar não só na exploração do trabalho infantil, mas ele vai pensar também na questão da licença paternidade, não é? Por mais de 15 dias, que foi o que o marco legal trouxe, após a participação em preparação para a paternidade,
A licença maternidade prorrogada por 60 dias, inclusive adotiva. Então, assim, aqui tem uns dados, não é, que a gente colocou, que aproximadamente 100 mil pais participaram da preparação para a paternidade após o marco legal da primeira infância. Quer dizer, isso vai fazendo muita diferença dentro de casa. Isso diminui, inclusive, a violência intrafamiliar, não é? E existe também uma boa prática premiada no Pacto, que é manual de paternidade, que é do Promundo. Tem outros também ali, mas eu não enxergo, então eu também não vou poder conseguir ler tudo, porque eu tenho muita coisa para falar. Outras ações também definidas na CLT, que é o abono de 2 dias para acompanhar consultas e exames pré-natais, e o abono de 1 dia por ano para consulta médica por toda a primeira infância, 1 dia, ano, né? Envolve também o juiz que trabalha na área criminal, não é? Então, assim, vejam a importância do marco legal. Em caso de prisão em flagrante, averiguar se a pessoa tem filhos, se estes têm deficiência, o nome e eventual responsável, e substituir a prisão preventiva por domiciliar em caso de gestantes, ou se for ou o único responsável por filho de até 12 anos. Isso é muito importante, porque, a partir daí, a gente começou a fazer as capacitações dos magistrados. Eu também sou formadora no curso de formação de magistrados, para que os colegas, na audiência de custódia, eles façam essas perguntas, não só para a mulher, que é levada até a audiência de custódia, mas também para o homem, para saber se ele tem algum filho na primeira infância, para saber se existe alguém que possa se responsabilizar, para que comunicar. O marco legal diz que as autoridades policiais elas devem comunicar, não é, ao CRAS ou ao CREAS mais próximo da casa daquele homem, daquela mulher que é levado à audiência de custódia, para que, se ele, por um acaso, tiver um filho ou uma filha, ou também um filho deficiente abaixo de 12 anos, para que se façam diligências no sentido de ver quem da família pode ficar com essa criança, não é? E aí também permite, dependendo também, se não forem crimes, né, graves, que seja a pena trocada, não é, por a prisão domiciliar. O que muita gente acha assim, mas é uma forma de beneficiar quem comete um crime. Mas a gente não pode olhar para quem cometeu o crime, mas para aquele filho, aquela filha, não é, da pessoa que cometeu um crime. E muitas vezes a gente nem sabe, ou a gente até imagina o que tenha levado essa mãe ou esse pai a cometer um crime, não é? Então, assim, a gente não pode olhar, a gente ter só esse olhar para o adulto, mas principalmente para a criança. Então, assim, não é, né? A gente não pode ver isso como uma maneira de facilitar a vida de quem está ali numa prisão preventiva. Também houve uma boa prática premiada no Pacto, que foi no sistema prisional, acho que do Tribunal de Justiça de Tocantins, não, de Goiás. Ações na lei de declaração de nascido vivo. Então, o que o Marco Legal trouxe? A interoperabilidade com o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, que os estabelecimentos de saúde públicos e privados que realizem partos terão um prazo de 1 ano para se interligarem mediante o sistema informatizado às serventias de registro civil existentes nas unidades federativas que aderirem ao sistema interligado previsto em regimento do Conselho Nacional de Justiça. Isso, na prática, é que os cartórios têm que montar, enfim, fazer plantão em maternidades, de maneira que a criança nasce e ela deve ser logo registrada. Por quê? Porque o subregistro, isso está no marco legal, gente. Está no marco legal. Por quê? Porque o subregistro no Brasil, a gente sabe que é muito grande. Então, assim, essa é uma prática que, inclusive, as corregedorias de justiça, elas fiscalizam se o cartório, de fato, está ali na maternidade. Já aconteceu lá em Manaus, de fazer uma inspeção numa maternidade, vou verificar que a porta do cartório estava fechada. Então, eu automaticamente liguei para a corregedoria e comuniquei. Por quê? A gente sabe que a pessoa hipossuficiente não vai voltar
para registrar o seu filho, com toda a dificuldade que vive. Então, assim, os cartórios têm que cumprir a obrigação, né, que eles façam isso. E isso facilita, principalmente, né, para a vida da criança. Então, o que a gente viu, né, a partir do Marco Legal da Primeira Infância e do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que são a oportunidade, porque nós temos o respaldo científico, normativo e metodológico para garantir direitos o mais cedo possível. O seu desafio é a implementação. Por quê? A gente sabe que o Marco Legal diz, né, e o próprio Pacto, o Pacto, hoje nós temos 354 signatários. Eu vou já mostrar a listinha aí. Mas a gente sabe que, muito embora nós tenhamos todos esses signatários, nós implementarmos, trabalharmos em conjunto, é muito difícil. Não é? Então, assim, é um trabalho de formiguinha. E aqui todo mundo aqui que está aqui desde ontem menciona a Ivânia Guest, que é assim a pessoa que é minha referência, de fato, para o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Eu quero até, não é, assim, pedir uma salva de palmas para a Ivânia, porque eu digo que a Ivânia é o espírito, não é, do pacto, e é a formiguinha que vai ali e articula com todos os setores, com todas as pessoas, e sempre assim no mesmo tom de voz, a mesma doçura. E assim, a Ivânia me inspirou, não é? Me inspirou a realmente praticar aquilo que o Marco Legal traz. E assim, a Ivânia, pelo fato de que o Pacto Nacional pela Primeira Infância é coordenado pelo CNJ, a Ivânia era o espírito. Eu cheguei e a gente já arrumando a casa para fortalecer cada vez mais as ações. E assim, muitas vezes a gente não consegue, Maristela, a gente tenta marcar uma reunião e a gente não consegue na nossa agenda, porque são tantas reuniões, são tantas articulações, e aí é uma preocupação. A Ivânia, não, mas a gente tem que conversar com o signatário e tal. Só que, assim, realmente é muito, e a gente precisa, não é, reunir, precisa fazer, precisa articular, muito além do que a gente já faz. A gente sabe que a gente tem aí esse débito com alguns signatários por conta, graças a Deus, que muitas empresas, muitos aderiram, né, ao pacto. Então, o desafio é a implementação. Por quê? Porque, além de que hoje nós temos, aí a gente já viu, a Enid mostrou, a Tatiana mostrou também, os números, não é, das crianças na primeira infância aqui no Brasil. Então, mais de 50% das crianças brasileiras, na primeira infância, ainda vivem em situação de extrema pobreza. Vocês imaginem que eu venho da região norte, não é? Então, assim, lá no norte é tudo assim muito pior, né? Até por conta da dificuldade de acesso. Tudo é mais caro para lá, o deslocamento, a gente só tem 6, 7 comarcas que são via estradas, outras todas são de barco, então, ou avião e depois barco. Então, é tudo muito mais difícil. E aí, assim, mas a gente reconhece, não é, que é a primeira infância, a janela de oportunidades que a gente tem que agir. E aí eu trago de novo aqui para o âmbito do Poder Judiciário, não é? É onde nós temos que dar a máxima atenção, não só para os processos de crianças que foram acolhidas, né, em medidas de proteção, mas também aquelas crianças que são entregues pelas mães, aquelas crianças ali que estão em processo de adoção. A gente tem que realmente dar essa prioridade, porque a gente tem que investir nessa criança o quanto antes. E aí, o pacto é uma estratégia para a efetivação dos direitos dessas crianças. Bom, eu já mencionei aqui que o CNJ passou a coordenar o Pacto Nacional pela Primeira Infância a partir do projeto Justiça Começa na Infância, fortalecendo o sistema de justiça na promoção de direitos para o desenvolvimento humano integral. Então, esse pacto, né, ele foi criado, foi financiado pelo Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje, atualmente, o gestor é o colega Edinaldo César Júnior, eu sou a co-gestora do pacto, e o pacto está completando 5 anos agora, em junho, dia 25 de junho. E aí a nossa grande interrogação, nós vamos continuar coordenando,
nós vamos passar a coordenação para outro órgão, não é? O que nós vamos fazer? Então, a gente ainda está pensando, porque, ao mesmo tempo, a gente sente muita responsabilidade sobre o pacto e nós somos, assim, um pouco, digamos, temos ciúme, não é, de que ele não aconteça quando a gente deixar de coordenar. Porque ele funciona muito a partir dele, apesar dos 5 anos, apesar de que, aparentemente, muita coisa não mudou, mas a gente sabe, quem trabalha na ponta, que é um trabalho de formiguinha e que vem mudando, sim. E aí, o que foi feito a partir do pacto? Não é? A articulação intersetorial e interfederativa. Qual foi a ideia? Fazerem seminários regionais. Então, foi um seminário feito em cada região do país. O Amazonas sediou o seminário da região norte. A partir dali, começaram as adesões em cada estado. Não é? Então, assim, por exemplo, Rio de Janeiro, aliás, São Paulo sediou o seminário da região sudeste. Todos os estados da região sudeste compareceram, assim, se tornaram signatários a partir dos seminários. Então, assim, esses seminários foram importantíssimos para levar informação, não só para magistrados, mas também para todas as pessoas que trabalham na saúde, na educação, na assistência social e em todos os outros aparelhos, né, que lidam com todo o sistema de garantia de direitos. Não é? Então, assim, a ideia dos seminários ela foi muito boa, porque ela passou a levar informação para quem não conhecia. Como eu falei para vocês, eu era uma. A partir do seminário que eu ajudei a organizar, a minha cabeça mudou. E aí, foi feito o mapeamento, a premiação e a disseminação das boas práticas. A gente sabe que tem muita gente que faz trabalhos maravilhosos para a infância, para a primeira infância no país, mas muitas vezes a gente não conhece, né? Porque tem gente que faz trabalho silencioso, tem gente que não divulga, ou que a divulgação ela não alcança tantas pessoas, de maneira que acaba sendo um trabalho silencioso. Então, com o pacto, a gente passou a mapear as boas práticas e a divulgar essas boas práticas no Brasil todo. E aí foram feitos diagnósticos nacionais sobre a situação de atenção à primeira infância, as capacitações para o sistema de justiça, o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, eu fui uma que eu me capacitei no curso para o sistema de justiça, e eu estudei tanto, eu aproveitei a pandemia para estudar a primeira infância, e eu me tornei tutora do curso do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então, assim, esses cursos, essas capacitações foram muito ricas também para levar informação. E é aquilo que o Marco Legal da Primeira Infância fala, que as equipes técnicas, as pessoas que trabalham na ponta, elas precisam se capacitar o tempo todo. Não é? E informação, e estudo, e aprendizagem nunca é demais. E aí, hoje nós temos 354 signatários, como eu falei para os senhores, dentre organismos internacionais, como a Unicef, a OEI, a Plan International Childhood, apoiadores como a Unesco e o PNUD, empresas como a Petrobras, Vale, Fiesp, Fiesc, Fiep, sociedade civil, nós temos... Nossa, são várias. Isso aqui são só algumas, eu acho que nem tem todas. A RNPI, a Abraminge, que é a Associação Brasileira dos Magistrados na Infância, a AJUF, a AMB, isso tudo são associações. A ANGAAD, a Atricom, a Ciesp, o IRB, que é o Instituto Rui Barbosa, do Tribunal de Contas, Instituto Alana, Promundo, Todos pela Educação, FMCVS, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Vanlir, que a Cláudia Vidigal estava aqui ontem, falou conosco, o Poder Executivo, ministérios, né, do Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Economia, Educação, Justiça e Segurança Pública, Saúde, a Controladoria Geral da União, governos estaduais, governo distrital e municipais, universidades. Temos o UNB, a USP, a Universidade do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Paraná, aqui de Santa Catarina, do Espírito Santo, Alagoas, e eu não enxergo mais. E temos também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Praticamente todos os tribunais, obviamente, né, se tornaram signatários. Tá.
E aí, aquela capacitação que eu falei para vocês, vou passar aqui rápido, nós temos aí o número de pessoas, né, que foram capacitadas, cada participante elaborou um plano de ação voltado à primeira infância, obviamente. Eram cursos credenciados pela Escola Nacional da Magistratura, portanto, chancelados e que realmente contam, por exemplo, para o magistrado ser removido, ser promovido. Em razão da pandemia, ele começou presencial e ele se tornou, depois, remoto, não é, por conta da pandemia. E aí a capacitação para o sistema de garantia de direitos também, que foram com algumas perspectivas. A trilha principal era os fundamentos científicos, as leis, políticas públicas, e as trilhas optativas para o sistema de justiça, justiça restaurativa e primeira infância, porque também a gente acredita na cultura da paz, né, do diálogo. Né? Então, a justiça restaurativa é um novo paradigma, né, uma nova forma de você aplicar, né, a justiça. E a gente entende que cabe bem nas escolas para combater a violência dentro das escolas, né, a violência contra as escolas. As medidas protetivas, a adoção, crianças com mães encarceradas, a liderança, a formação de equipes. Os diagnósticos que surgiram a partir do pacto, né, tem a estrutura judiciária e gestão administrativa de políticas de infância e juventude, unidades de acolhimento e famílias acolhedoras, destituição do poder familiar e a adoção de crianças, e aqueles outros dois que eu não estou enxergando, mas eu acho que vocês estão. Né? Também nós lançamos, a partir, né, do pacto, o Manual de Escuta Protegida de Povos Tradicionais, né, povos originários e tradicionais. Foi feito também um grupo de trabalho, daí surgiu esse manual. Aqui a gente colocou algumas iniciativas de alguns signatários. Né? Então, assim, no Ministério da Economia, que foi a inclusão da primeira infância no PPA, a regulamentação pelo decreto 10.770 de 2021, que estabeleceu a agenda transversal e multissetorial da primeira infância no orçamento federal. Isso é muito importante. Né? A gente estava falando de orçamento. Então, aí, olha, são passos dos signatários. A Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que a partir do momento que os tribunais de contas nos procuram para dizer, olha, nós queremos aderir, não só aderir, mas nós queremos trabalhar com vocês. E a gente sabe a importância dos tribunais de contas, não é, prefeito? Porque as contas são fiscalizadas e, enfim, não há nada mais importante do que esse cuidado, né, que toda gestão tem que ter com o seu dinheiro. E aí os tribunais de contas se tornaram não só grandes parceiros, mas também entusiastas. Então, eles passaram a desenvolver algumas ações no âmbito, né, no seu âmbito. Então, eles criaram uma rede de primeira infância dos tribunais de contas e também um prêmio, que é o Pacto pela Primeira Infância, do Tribunal de Contas. E aí, a gente faz aqui um quadro daquele modelo tradicional do Poder Judiciário, e o paradigma, não é, que surgiu a partir do marco legal e do pacto. Não é? Então, como eu falei para vocês, antes, hoje, não é, a partir deles, né, a gente já pensa na prevenção da judicialização. Mas, Rebeca, por que vocês falam tanto, trabalham tanto com esse pacto? Porque o que a gente quer é o que todo mundo quer, é que a judicialização diminua no nosso país. E, assim, ela só pode diminuir a partir do momento que todas aquelas ações da ponta, né, aquelas ações, os aparelhos do executivo estadual, municipal, federal funcionarem. Se não funcionar, obviamente, vai ser judicializado. O que a gente quer? A gente quer resolver isso antes que seja judicializado, porque vai ser melhor para a criança. Né? Então, uma justiça, a gente tem essa perspectiva de uma justiça mais amigável às crianças e adolescentes. A gente também está tendo esse cuidado de prevenir a ruptura dos vínculos familiares. A gente ouve muito, eu ouço muito, que porque o juiz tira a criança da família, coloca no abrigo, ou então já coloca numa família adotiva. Muitas vezes, a gente faz isso por não ter opção. Eu até comentava ontem, não me lembro com quem, porque eu falo muito, então não sei com quem que eu converso direito, que uma das decisões
mais difíceis para um juiz é uma sentença de destituição do poder familiar. É muito difícil você tirar da mãe, ou do pai, ou do casal, o poder familiar do seu filho, mas porque você não teve nenhuma outra perspectiva de melhoria. E eu não posso pensar só no adulto, eu tenho que pensar, eu, enquanto juíza da infância, eu tenho que pensar, em primeiro lugar, na criança. Os adultos, eles fazem as escolhas, a gente tem escolhas, né? Que caminho seguir, mas a criança não. A criança é uma pessoa em desenvolvimento. Ela precisa que um adulto a proteja. Então, se o pai ou a mãe não estão fazendo isso, ok, a gente tenta família extensa, a gente tenta. Mas assim, já aconteceu de eu colocar uma criança pequena que tinha sofrido abuso sexual, tirei da casa, coloquei na casa de uma tia e depois ela foi abusada dentro da casa da tia. Então, assim, acontece demais, prefeito. Então, assim, é avô fazendo isso com neta, é pai fazendo com filha. E o que é pior, gente, muitas vezes a mulher, por ser dependente economicamente, emocionalmente do companheiro, ela não acredita quando a filha ou o filho, porque também a violência sexual acontece também com meninos, a mãe não acredita, ela acha que é mentira, que a criança está inventando, e a criança fica com quem? Sozinha, sem contar com o apoio da família. O que a gente pode fazer? Não é? Então, assim, é muito difícil. Na prática, é muito bom a gente falar, porque o juiz faz isso, mas vá lá ver, vá ver um processo, vá ver um relatório, faça uma diligência, que a gente faz diligência para saber como é que está a casa daquela criança, e a gente vai ver, vocês vão ver, eu acho que a maioria aqui também trabalha, não é assim, a maioria trabalha aqui diretamente com crianças, mas assim, vocês devem imaginar o que eu estou falando. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente não tira aleatoriamente, simplesmente para privilegiar uma fila de adoção. Isso não acontece. Mas a gente sabe, a gente reconhece que ainda nós precisamos melhorar muito no sentido de priorizar o acolhimento, quando for o caso, e em serviço de acolhimento familiar. Não é? Então, assim, mas o que acontece também? Eu sei que existem muitos estados, muitas cidades em que há a lei do serviço de acolhimento familiar, mas que as pessoas não se habilitam para serem famílias. Então, assim, a gente até tem um grupo de trabalho, vou falar logo mais aqui à frente, que a gente tem que discutir estratégias, como fazer para que as pessoas se habilitem, mas de forma responsável, porque elas têm que saber que você acolher uma criança na sua casa não significa que você possa adotar, porque não pode, o ECA diz que não pode. Mas, infelizmente, isso acontece muito, e o que é pior, é uma decisão judicial que, muitas vezes, os tribunais superiores mudam sob a justificativa que estão fazendo aquilo por conta do melhor interesse da criança. E, na verdade, não é o melhor interesse da criança, mas sim do adulto. Então, outra vertente é erradicar o subregistro, promover o reconhecimento paterno, promover a prevenção da violência com planejamento familiar, programas de equidade de gênero, direito ao brincar, a educação de qualidade e equidade étnico-racial. Qual foi o lado bom? A gente pensou assim, a gente tem um pacto, mas a gente tem que fazer, então, alguma política que seja para o Poder Judiciário, porque a gente sabe que o Executivo está construindo, né? Enfim, mas o Poder Judiciário ele precisa ter uma política judiciária. Então, a partir da Resolução 470 de 2022, baseada nos diagnósticos que foram realizados, que eu mostrei anteriormente, foi criada essa resolução que trata da política judiciária nacional para a primeira infância no âmbito do Poder Judiciário. E aí, aqui, o que essa resolução fala? Que a gente tem que construir também um plano de ação para que ele aconteça dentro do Poder Judiciário, mas tem que ser tem que haver a integração operacional entre os diversos segmentos do Poder Judiciário. Aí é que eu falei para vocês. Justiça do Trabalho conversa com a criminal, conversa com a Justiça da Infância, com a Justiça Restaurativa, com a Justiça da Violência Doméstica. E foi assim que a gente construiu um plano de ação. E esse plano de ação ele foi para consulta, foi criado o Comitê da Política Judiciária para a Primeira Infância,
Já estou apressando aqui, Maristela. Aí fala dessa articulação, né, entre o judiciário, enfim, em todos os seus setores, e, claro, sempre com a articulação do sistema de garantia de direitos, porque a gente sabe que a gente não trabalha sozinho, a gente não pode fazer nada assim, se não for uma ação integrada com o sistema de garantia de direitos. Então, nós temos já comitês da política judiciária criados, né, nos tribunais, temos 20 comitês já criados nos âmbitos dos tribunais, ainda faltam alguns, mas são poucos, graças a Deus. Criamos um plano de ação nacional, que ainda fizemos a consulta pública para que os signatários se manifestassem, se concordavam com o plano. Esse plano ele tem 22 eixos, ele passa pelo direito a brincar, a saúde, a educação, a violência, a crianças, filhas de mulheres encarceradas, enfim. São 22 eixos que a gente vai trabalhar em curto, médio e longo prazo. Ainda está em fase de aprovação pelo plenário, porque, em se tratando de uma política judiciária, para o Poder Judiciário, ela tem que ser aprovada no plenário do Conselho Nacional de Justiça. Então, o ministro corregedor pediu vistas, e então a gente está aguardando ele devolver para ver se o plenário vai aprovar, ou se tem alguma observação, né, para que a gente possa alterar, para a gente começar a trabalhar dentro de casa mesmo. E aí, algumas coisas, os eixos que eu mencionei, não é, que tem, dentre eles, planejamento familiar, acesso à justiça, escuta e participação das crianças. A gente também reconhece e a gente entende a importância disso, né, da criança participar, da criança se expressar. Eu mesma, quando eu faço audiência, e eu vejo que está o maior conflito entre os pais, aí eu chamo a criança na minha sala, chamo a psicóloga, desligo a câmera e eu pergunto, me conte. E aí a criança vai, verbaliza, fala e te dá uma outra perspectiva. Para mim, enquanto julgadora, é maravilhoso ouvir a criança, porque ela sabe o que ela passa, né? Assim, claro que a gente tem que ter toda a cautela e tudo, mas assim é essencial que a criança participe, e ela tem direito, porque ela tem direito de participar de todos os atos que dizem respeito à sua vida. Bom, a segunda fase, não é, do pacto, já é com o projeto Diversidade das Primeiras Infâncias. Já foi feito um piloto em União dos Palmares, foi a primeira infância quilombola, foi em novembro do ano passado. A nossa ideia é olhar aquilo que eu falei, né? A gente olhar para as diversidades das primeiras infâncias. Para a primeira infância quilombola, a primeira infância romani. É romani, é a Elisa que fala, romani? Romani. A primeira infância indígena, com deficiência, em situação de rua. Então, a ideia é a gente realmente pensar estratégias e ações para essas crianças. Assim, outra fase, não é, a descentralização, então a integração dos signatários locais. Então, assim, a gente quer fazer mais ou menos assim, a gente dá o exemplo e aí os locais eles vão desenvolvendo o seu próprio plano. A ideia não é a gente interferir na autonomia dos tribunais, não. A gente quer que os tribunais façam a partir de um piloto. Ano passado, não é, a Ivânia, não é, esteve aqui. Participou da reunião de lançamento da Carta de Forquilinha, não é? Foi premiada, também foi homenageada. Outras ações associadas. A gente tem o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Eu sou a gestora. Dentro do sistema, as pessoas sempre reclamam, por que tem a fila, por que tem o cadastro, demora muito. Mas, na verdade, esse cadastro foi pensado justamente para proteger a criança que estava sendo comercializada, não é, a criança que não tinha segurança nenhuma, não é, aquela criança que precisava de uma família, e como que a gente vai ver essa família? Então, a partir do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, as pessoas que têm interesse em adotar procuram a vara da infância, se habilitam, vão passar por um processo, não é? Não só a avaliação, certidão de antecedentes criminais, mas também o atestado de sanidade física e mental, porque a gente tem que ter esse cuidado. Né? Aí não é nenhum preconceito, mas a gente tem que ter cuidado onde que a gente vai colocar essa criança, a família que a gente vai colocar essa criança. Né? Muitas pessoas se habilitam, mas o pedido não é deferido porque elas não têm capacidade realmente para adotar.
Então, assim, hoje nós temos o controle desse cadastro, os números são altos, as pessoas não entendem, né, por que que a gente tem hoje 5.718 crianças, né, em processo de adoção e 4.680 aguardando adoção, enquanto a gente tem quase 36.500 adultos, né, ou famílias esperando para adotar. É porque as pessoas querem bebês, as pessoas querem brancos, não é assim, até 2 anos, então é difícil, né? Assim, é um processo mais demorado. Por isso é que a fila não anda muito nesse aspecto. E hoje nós temos também a ferramenta de busca ativa, que hoje nós temos 1.116 crianças e adolescentes que estão ali, que a partir da possibilidade de nós inserirmos as suas imagens no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, então a pessoa ela pode conhecer a criança, saber a história dela diretamente ali no cadastro. E isso facilitou muito a vida. Por quê? Porque as crianças e adolescentes que a gente coloca em busca ativa são justamente aquelas que têm uma idade mais avançada, que têm grupos de 4, 5 irmãos, então é mais difícil a adoção, que possuem alguma deficiência, alguma especificidade, e que, por isso, a adoção ela é mais difícil. Então, a partir da colocação da busca ativa no cadastro, a gente percebeu um aumento no número de adoções de crianças e adolescentes neste perfil. E, a partir da Resolução 485, o ECA ele diz, no artigo 19A, que toda mulher que não deseja exercer a maternidade, ela tem todo o direito de fazê-lo, desde que ela entregue a criança, ela procure a vara da infância da cidade dela. E lá, ela procurando, se ela disser que ela quer manter em sigilo, a lei diz, a lei garante que essa manifestação dela vai ser sigilosa e também vai ser de forma acolhedora, porque muitas mulheres chegam até nós porque já perderam todas as esperanças, não é, na sua vida e não tem outra saída. Então, assim, não fazem isso porque não amam, mas elas fazem porque elas realmente amam e não sabem que não vão conseguir criar o filho. Então, a gente tem que ter esse respeito por essa mulher, porque é melhor que ela faça isso do que ela pratique um aborto, ela abandone a criança em via pública, ou então em algum lugar ermo, e a criança acabe morrendo, ou então que ela comercialize a criança. Não é? Então, assim, é melhor que ela o faça, não é, através da vara da infância. Então, ela pode fazer essa entrega com responsabilidade, ela pode procurar, e aí a gente conta muito, né, com as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada da mulher que está fazendo o pré-natal lá, ela verbaliza, não é, para quem está fazendo o pré-natal dela. E aí a gente tem a recomendação conjunta também, 2 de 2024, ontem acho que o Sidney falou, é uma recomendação que é do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, do CONANDA, do CNAS, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Planejamento e Orçamento sobre os serviços de acolhimento em famílias acolhedoras. E aí, em razão dessa recomendação, a gente está criando um grupo de trabalho que é para discutir de que forma que a gente vai realmente impulsionar mais ainda os serviços de acolhimento em família acolhedora no país. Temos também o Prêmio Prioridade Absoluta, que contempla vários eixos de boas práticas. Estamos também às voltas com o Pacto Nacional pela Escuta Protegida, e a gente também, esse pacto ele também está sendo construído com todos os órgãos, Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, CNMP, é uma construção coletiva, e a gente já pensa também na necessidade de fazer um depoimento especial para crianças na primeira infância, porque a gente sabe que elas têm dificuldade de se expressar, e muitas vezes as pessoas acabam ficando impunes porque a criança não conseguiu produzir, não conseguiram produzir prova, né, para condenar aquela pessoa que praticou alguma violência. Temos uma campanha Se Renda à Infância, que é para destinar aquele dinheiro que você vai destinar para a Receita Federal, que você o faça para o imposto de renda, que você o faça
para os fundos da infância. Então, é um projeto que o CNJ está fazendo em parceria com a Receita Federal, com o CONANDA, com o Conselho Federal de Contabilidade, para que esse dinheiro não só seja destinado para os fundos da infância, mas para que, numa segunda fase, a gente também passe a capacitar os conselheiros para que eles consigam aplicar, consigam usar esse fundo da infância. Temos o programa Novos Caminhos, também, que é para egressos, ou aqueles adolescentes que estão em acolhimento e já vão sair. E aí o Novos Caminhos ele pensa na empregabilidade, na educação básica e profissional, na vida saudável desse adolescente ou desse egresso, e também nas articulações com empresas, de maneira que a gente consiga, né, inseri-los no mercado de trabalho. A gente também tem um GT de violência nas escolas, através de uma portaria do CNJ, tem um grupo de trabalho multidisciplinar e assim orientações, né, sobre como a gente deve, como o magistrado deve atuar. Inclusive, a gente tem aqui exemplos que foram vividos aqui em Santa Catarina. Então, a partir desses exemplos, a gente está trabalhando num GT para que a gente discuta estratégias, crie estratégias para lidar com isso. Bom, os nossos desafios eles são muitos. A cultura do adultocentrismo, aquilo que eu falei para vocês, ainda hoje a gente vê as pessoas pensando como na época do Código de Menores, sempre pensando no adulto em primeiro lugar, quando, na verdade, a gente tem que pensar na criança em primeiro lugar. Então, isso ainda é uma cultura que a gente precisa combater. A descontinuidade das ações de competição entre os atores da rede de proteção, isso existe. Trabalhar integrado também é difícil, né, porque realmente é difícil você estabelecer um diálogo e ações em comum. A própria subutilização do Pacto Nacional pela Primeira Infância é um equívoco achar que é do CNJ. Na verdade, ele é de todos. O CNJ só coordena. A falta do Comitê Intersetorial Nacional de Primeira Infância para a Coordenação Federal. A gente entende que o governo federal ele deve, sim, coordenar, deve tomar a frente. A falta de orientações interfederativas para a elaboração dos planos estaduais e municipais, e aqui vocês estão dando, não é, esse exemplo. A falta de equipes técnicas é uma prioridade nossa também, a gente parametrizar as equipes técnicas com atuação nas varas da infância e nas varas de família, porque a gente sabe hoje que muito do trabalho ele não anda, os processos não andam, porque nós temos poucos psicólogos, poucos assistentes sociais, e a gente pede, não tem, não é, enfim, não é considerada atividade fim. Então, é uma dificuldade. Hoje, a gente sabe que os técnicos estão adoecidos, trabalhando adoecidos, e é um dos motivos pelos quais a gente vai fazer um diagnóstico sobre isso e a gente vai tentar mudar essa realidade. A falta de qualificação profissional permanente também, a carência de sistemas integrados, a falta de engajamento do setor empresarial. Nós temos exemplos de engajamento, mas são muito poucos, eles precisam ainda aumentar. A falta de orçamento obrigatório para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde e da judicialização. A gente precisa fortalecer, deputada, o SUAS. O SUAS precisa da gente. E a renovação do pacto, como eu falei para vocês, a gente quer fazer um seminário comemorativo dos 5 anos, em junho ou em setembro, enfim, quando a gente conseguir uma data, de maneira que a gente consiga ou fechar o nosso ciclo com o pacto e passar a coordenação para outro órgão, ou se a gente vai continuar ou não. Mas o fato é que, a partir do Pacto Nacional pela Primeira Infância, o marco legal da primeira infância passou a ser conhecido, passou a ser implantado nos lugares em que já se conhecia, passou a ser implementado, e, para nós, do Judiciário, ele passou a ser realmente visto. As crianças, na primeira infância, passaram a ser vistas como elas merecem ser vistas. Não é? Então, assim, é isso. Eu espero que a gente aqui consiga fazer um trabalho, que vocês consigam ser ainda mais exemplo para outros municípios, né, com o trabalho que vocês estão fazendo aqui de articulação para a primeira infância. Então, quero parabenizar, tá, mais uma vez, né, a todos que participaram da organização. Obrigada pelo convite, Lília, Maristela. E, assim, parabéns pelo engajamento de todos vocês. É muito importante para todas as crianças do nosso, primeiro de Santa Catarina, de Forquilinha, mas do nosso país, que nós estejamos aqui fazendo um trabalho de formiguinha
mas que lá para frente, como a doutora Zilda Armes fez, não é? Ela fez a diferença e se tornou inesquecível com seu legado em prol da infância. Então é isso, gente. Muito obrigada. Você